Você tem medo de cirurgia de varizes porque realmente conhece o procedimento ou porque ouviu histórias de pessoas que já operaram há mais de 20, 30 anos? Essa pergunta importa porque muita gente continua convivendo com dor, com peso, inchaço e varizes calibrosas por acreditar que operar significa ficar semanas deitada, com a perna cheia de corte, hematoma e sem conseguir andar. A cirurgia de varizes mudou e talvez o seu medo esteja baseado em uma realidade que já não corresponde mais à forma como muitos casos são tratados hoje em dia. Nesse vídeo eu vou te explicar quando a cirurgia de varizes realmente é necessária, como costuma ser a recuperação, se a pessoa precisa ficar de repouso, porque nem tudo deve ser tratado dentro do consultório e o que ninguém deveria esconder de você antes de indicar um procedimento. Fique comigo até o final, porque eu também vou responder uma das frases que mais afastam pacientes do tratamento. Se operar as varizes, elas voltam ainda piores? Bem, para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Mauro Bomborato, sou cirurgião vascular aqui em Jacareí há mais de 20 anos. Sou também coordenador e referência técnica do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas, e professor da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic. Ao longo desses anos, eu acompanhei desde casos mais simples até quadros vasculares extremamente complexos. E posso te afirmar que uma das coisas que mais atrapalha o paciente não é apenas a doença, é o medo criado por informações que são incompletas. Durante muitos anos, a cirurgia de varizes, por exemplo, ficou associada a cortes grandes, internações prolongadas, muitos hematomas e um período de recuperação mais difícil. Algumas pessoas realmente viveram experiências assim. O problema é transformar relatos antigos ou casos isolados em uma regra válida para todos os pacientes atualmente. Hoje temos exames mais precisos, técnicas mais delicadas, melhor planejamento cirúrgico, incisões menores e diferentes formas de combinar todos os tratamentos. Isso significa que toda cirurgia vai ser simples e vai ter uma recuperação idêntica? Claro que não. Na medicina, nada funciona dessa forma. Mas também não significa que operar varizes seja aquele cenário assustador que ainda aparece em muitas das conversas, as pessoas falam que foi um absurdo, muito tempo parado, enfim. Antes de qualquer decisão, o que a gente precisa entender é o que está acontecendo naquela perna. Então, eu preciso avaliar os sintomas, o calibre das veias, a origem do refluxo, a condição da safena, o histórico do paciente e todos os achados do ultrassom Doppler. Existem casos que podem ser tratados completamente no consultório, mas existem casos em que usamos o laser, escleroterapia, espuma ou uma combinação dessas técnicas. Só que em outros casos em que o centro cirúrgico oferece uma estrutura mais adequada e segura. Tratar tudo em consultório pode parecer mais moderno, mais confortável e pode até ser mais fácil até de divulgar. Mas o tratamento não deve ser escolhido pela promessa que soa melhor. Ele precisa ser escolhido pelo diagnóstico, pela estrutura física do consultório, visando sempre a segurança do paciente. O hospital não transforma automaticamente um procedimento em algo mais agressivo. Em determinados casos, ele oferece um controle mais apurado, monitorização mais adequada, uma equipe anestésica, toda uma estrutura para tratar algumas vezes que são mais calibrosas ou alguns quadros que exigem uma abordagem um pouco mais completa. Então, quando eu indico o centro cirúrgico, não significa que o caso deu errado, que o paciente demorou demais ou que não existe uma tecnologia disponível. Não é isso. Significa que para aquela pessoa, aquele é o ambiente em que eu consigo realizar o tratamento com mais segurança e precisão, só isso. O hospital não devia ser tratado como um castigo ou como uma última alternativa possível. É uma ferramenta dentro do nosso planejamento. É isso. E quanto ao repouso? A pessoa fica sem andar? Isso é um questionamento válido. E essa é uma das maiores preocupações dos pacientes. Na maioria dos casos, a orientação não é ficar parado imóvel. Pelo contrário, caminhar faz parte da recuperação, sempre respeitando as recomendações específicas do procedimento e as condições do paciente. Há pacientes que operam em um dia, recebem alta no mesmo dia ou no dia seguinte e começam a caminhar imediatamente. Isso não significa voltar aquele dia para uma academia, para fazer corrida, futebol, atividade mais intensa. Não é assim que funciona também, claro. Existe um período de recuperação e ele precisa ser respeitado. Mas aquela ideia de passar 4, 5 semanas deitado, com a perna para cima, sem poder caminhar,
não representa automaticamente o pós-operatório atual. Cada caso tem o seu tempo. O que não podemos fazer é transformar cuidado em terrorismo. São coisas diferentes. Toda cirurgia pode gerar marcas, inchaço, sensibilidade e hematomas. Seria irresponsável prometer o contrário. Mas existe uma diferença grande entre dizer que esses efeitos podem acontecer e fazer o paciente imaginar que sua perna ficará completamente tomada por cortes e manchas. Também não é assim. Com planejamento e técnica adequada, muitas incisões são pequenas e as marcas tendem a ficar discretas ao longo da cicatrização. Alguns pacientes apresentam mais hematomas, outros quase nenhum. Isso depende da técnica utilizada, da extensão do tratamento, da resposta individual de cada um e de diversos fatores clínicos. Em muitos casos, eu prefiro dividir o tratamento. Primeiro, a gente trata no centro cirúrgico aquelas vezes que exigem uma estrutura maior. E depois continuamos no consultório para acompanhar a evolução e realizar aquele refinamento necessário para aquelas veinhas menores, ou aqueles vasinhos. Isso permite tratar primeiro o que sustenta o problema e, posteriormente, cuidar dos detalhes. A cirurgia não encerra o relacionamento com o paciente, ela faz parte de um plano. Por isso que o acompanhamento depois do procedimento é tão importante, principalmente quanto à operação. Por isso, o acompanhamento depois do procedimento é tão importante quanto a operação. Outra pergunta que acontece: mas doutor, as varizes não voltam? Pois é, varizes, elas são uma doença crônica. A cirurgia trata as veias que estão doentes, mas nós não conseguimos retirar da pessoa aquilo com que fez que as veias ficassem doentes. Isso tem um componente genético muito importante. Então, nada impede que, com o passar do tempo, outras veias se tornem doentes, se tornem varicosas. Isso é diferente de dizer que a cirurgia fez as varizes voltarem ou que operar provoca mais varizes. Não é real. É como tratar a pressão alta, diabetes, o colesterol. O tratamento controla o problema, reduz consequências e melhora a saúde, mas o paciente continua precisando de acompanhamento, porque não tem cura. O erro está em acreditar que tratou uma vez e nunca mais precisará avaliar a circulação. Isso acontece e eu vejo isso acontecer. O paciente opera e desaparece. Não é o melhor caminho. Bom, a verdade precisa ser dita. Cirurgia de varizes não é um procedimento banal. Exige avaliação, indicação correta, experiência, cuidados e acompanhamento. Mas ela também não devia ser apresentada como aquele grande terror que paralisa o paciente durante semanas. Não é assim que funciona mais. Em alguns casos, tentar evitar o hospital a qualquer custo pode levar a tratamentos insuficientes, repetidos ou inadequados para a origem daquele problema. A pergunta não devia ser apenas: dá para fazer tudo em consultório? A pergunta mais importante é: qual tratamento oferece o melhor equilíbrio entre segurança, resultado e recuperação para o meu caso? Esse é que deve ser o cerne do problema. Porque nem tudo precisa de cirurgia, claro, mas nem tudo deveria fugir dela. O meu objetivo com esse vídeo não é convencer todo paciente a operar. É mostrar que uma decisão médica não devia ser tomada com base em relato antigo, ou promessa fácil, ou medo. Com uma avaliação completa, ultrassom Doppler, planejamento individualizado, a gente consegue entender se o seu caso deve ser tratado no consultório, no centro cirúrgico ou por meio da combinação das duas abordagens. Sem fantasia, sem promessa de solução universal e sem terrorismo. Agora, eu quero saber de você. Qual o seu maior medo quando alguém fala de cirurgia de varizes? É a anestesia? É o hospital? A dor? Os cortes? A recuperação como um todo? Deixe a sua dúvida nos comentários, porque ela pode se transformar em um dos próximos vídeos do canal. E se você quer entender melhor seus sintomas, os tratamentos disponíveis e como cuidar da sua circulação, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos conteúdos. Até breve!